Testemunhas de Jeová ensinam que do primeiro século até o ano de 1918, nenhum cristão se salvou. Sim, este é o ensino oficial das Testemunhas de Jeová, por isso preste atenção neste vídeo. E confirme tudo isso que eu disse. Numa sentinela de agosto de 1982, o corpo governante das Testemunhas de Jeová escreveu que, por mais que alguém leia a Bíblia Sagrada, sem ter a ajuda do escravo fiel e prudente, este alguém não terá vida eterna. E numa sentinela de julho de 2013, o corpo governante escreveu que o escravo fiel e prudente é um próprio corpo governante criado por Jesus Cristo somente em 1919. Com isso em mente, podemos nos perguntar: quando Jesus disse em Mateus 24:45, que ele, o amo, designou um escravo fiel e prudente, designou é o verbo designar no tempo passado. Significa que este designou se aplicaria somente no ano de 1919. As Testemunhas de Jeová são obrigadas a acreditar nisso. Se isso for verdade, nós podemos observar muitas inconsistências neste ensino. Primeiro, se Jesus designou este escravo fiel e prudente somente no ano de 1919, lá em Brooklyn, Nova York, nos Estados Unidos da América, significa que todos os cristãos desde o ano 1 até o ano 1919 ficaram sem o escravo fiel e prudente que Jesus designou conforme Mateus 24:45. E visto que o corpo governante atual das Testemunhas de Jeová afirma que sem este escravo fiel e prudente ninguém consegue entender a Bíblia para ter a vida eterna, por mais que leia a Bíblia, então, isso significa que desde o primeiro século até o ano de 1919, ninguém conseguiu fazer progresso para a vida eterna por mais que lesse a Bíblia, sem este escravo fiel e prudente, que foi criado somente em 1919. Pessoal, por favor, use o raciocínio por apenas um instante. Será que o Jesus Cristo que nós conhecemos pela Bíblia deixaria todos os cristãos desde o primeiro século até o ano 1919 sem a possibilidade de terem a vida eterna? Visto que, segundo o corpo governante das Testemunhas de Jeová, este escravo fiel e prudente só foi criado em 1919, então isso significa que até 1919, nenhuma testemunha de Jeová se salvou. Sim, pessoal. Até o ano de 1919, nenhuma testemunha de Jeová se salvou. Esse é o ensino atual das Testemunhas de Jeová, que você ao encontrá-las nas ruas com um carrinho, elas querem que você aceite esta inconsistência e venha a se tornar testemunha de Jeová da jw.org junto com elas, acreditando nesta inconsistência, contradição, juntamente com elas. Este é o ensino oficial atual delas. Você é obrigado a aceitar que este escravo fiel e prudente só foi criado em 1919, e que sem ele, você não terá a vida eterna, por mais que leia a Bíblia sem este escravo, e ao mesmo tempo você não pode perguntar como os cristãos que tinham a Bíblia desde o primeiro século até o ano de 1918, como que eles fizeram para se salvar. Repetindo, como que estes cristãos do primeiro século até o ano de 1918 fizeram para se salvar? Do jeito que as Testemunhas de Jeová explicam, nenhum cristão se salvou até o ano de 1918, pessoal. Tem cabimento uma pessoa normal, para se tornar uma testemunha de Jeová, ser obrigada a acreditar e aceitar como doutrina atual, uma inconsistência absurda desta? Uma contradição cabeluda desta?
Sim, uma pessoa normal passa a ser obrigada a acreditar que Mateus 24:45 só começou a se cumprir a partir de 1919, e que portanto, o escravo fiel que Jesus designou lá no primeiro século só passou a dar o alimento espiritual para os domésticos somente a partir de 1919, e que, portanto, ninguém se salvou até o ano de 1918. Tem cabimento uma pessoa normal, que usa o seu cérebro de modo normal, ser obrigada a aceitar uma doutrina totalmente incongruente como essa? Que o Jesus Cristo da Bíblia só passou a dar a vida eterna para os cristãos somente a partir de 1919. Faz sentido uma pessoa normal ser obrigada a aceitar e crer numa doutrina estapafúrdia dessa, para se tornar um membro da JW.org. Pessoal, já está na hora de raciocinarem. Se não o fizerem, vocês perderão a vida eterna por crerem em mentiras, e quem crer em mentiras, não entrará no reino de Deus. Sim, Apocalipse 22:15 diz claramente que os que gostam da mentira e amam praticá-la, ficarão do lado de fora do reino de Deus. Pensem nisso.